Edu, glicose em um valor de 150. É um valor bom para quem já possui diagnóstico de diabetes? Essa é uma pergunta que a gente recebe com certa frequência e no vídeo dessa semana nós iremos falar a respeito de valores de glicemia. Quando um valor de glicose pode ser interessante ou não para você conquistar uma boa hemoglobina glicada, viver livre do aparecimento de complicações e assim também alcançar bom equilíbrio no seu diagnóstico de diabetes e também na sua vida do seu dia a dia. Um tema muito interessante, então já aproveita, assista até o final, pois eu tenho certeza que você sairá daqui aprendendo cada vez mais. Se você já é um inscrito do canal Edu Diabetes, com certeza você já deixou o seu like, pois você sabe que o conteúdo aqui é de valor, é de confiança, então eu estou junto de você. Se você caiu aqui de paraquedas, ainda não deixe o seu like. Também espere para poder se inscrever. Se você perceber que aprendeu algo novo, que aprendeu algo de relevância, aí você se considera a deixar o seu joinha e também a se inscrever no canal, pois dessa forma você ajuda muito no crescimento aqui do canal Edu Diabetes e, consequentemente, você vai receber conteúdo de valor toda semana. Nós postamos 3 vídeos por semana com muita qualidade, com muito conteúdo, então bora lá para o vídeo de hoje. Edu, estou com a glicose em 150 mg por decilitro em jejum. Será que é um valor interessante? Ao longo desse vídeo eu vou colocar esse valor de glicemia, de glicose sanguínea ao longo de algumas situações. Nós vamos iniciar pela glicemia em jejum. É quando você passa a noite dormindo e fica no mínimo 8 horas em jejum e a primeira coisa que você vai fazer é medir a sua glicose. A partir daí, quando você faz a medição da sua glicose no aparelho de glicemia capilar, você está com o resultado de 150. Significa que ainda precisa melhorar alguns pontos no seu tratamento. Vamos colocar inicialmente como um diabético tipo 2, que é o caso da grande maioria aqui dos meus inscritos, das minhas queridas e dos meus queridos. Um valor de glicose em 150 mg por decilitro em jejum é sim considerado um valor elevado. Então, o diabético tipo 2 precisa melhorar alguns pontos. Dentre esses pontos principais, nós podemos verificar como anda a alimentação no dia anterior. Então, o que você está comendo no jantar? Você está comendo também algo antes de dormir? O que você está ingerindo? Se é quantidade de carboidrato, se é quantidade de gordura em excesso. A partir daí, começar a fazer alguma mudança pontual. Por exemplo, reduzir a quantidade de carboidratos que você está comendo no seu jantar ou na sua última refeição do dia. Esse é um ponto importante, pois dessa forma a glicose ela evita de subir na parte da noite para a madrugada e assim ela fica mais estável na madrugada e, consequentemente, a sua glicose amanhecerá mais baixa pela manhã. Esse é um ponto super importante. Se você quiser saber mais detalhes a respeito de como você pode evitar glicose alta pela manhã, quais estratégias você pode aplicar no seu jantar, eu vou deixar aqui na descrição um super vídeo onde eu já falei sobre esse tema, então não deixe de assistir quando esse vídeo acabar. Então, a partir daí, verificando a alimentação e a glicose ainda possa estar elevada pela manhã, o ideal é anotar todos esses resultados e apresentar ao seu médico. Pode ser que ele precise fazer alguma alteração na prescrição médica, aumentar alguma dosagem de medicamento ou trocar os medicamentos para poder promover uma melhor glicemia pela manhã. Pois se você parar para pensar, se você fica com a glicose alta na parte da noite, na parte da madrugada e também quando acorda, você já fica 8, 10, 12 horas com a glicose alta, que é a metade do seu dia. E a glicose em 150 ao longo dessas 12 horas
vai fazer com que a sua média de glicemia fique elevada, ou seja, a sua hemoglobina glicada fique mais elevada. Então vai ficar em 7, 7,5, 8,0 e assim por diante. Então, uma estratégia bem eficaz para poder reduzir a hemoglobina glicada é acertar a glicose em jejum, ou seja, manter essa glicose perto de 100, perto de 110, 90, 80, promoverá uma excelente hemoglobina glicada. Então, eu tenho certeza que essa dica você ainda não tinha parado para pensar. Então, já aproveita, deixe o seu like e comente aqui embaixo se você já começou a aderir a essa estratégia. Então, para você que está com a glicada em 7, 8, veja como anda a sua glicose nos períodos em que você está dormindo e principalmente quando você acorda. Como que está ficando esse valor? É uma forma bem exata, bem específica para se verificar como você pode melhorar alguns hábitos noturnos, que é muito importante. Já em uma situação onde a gente observa um valor de glicose em 150 após 2 horas da refeição, ou seja, o exame de glicemia pós-prandial, quando a gente, por exemplo, almoça meio-dia e 2 horas da tarde a gente faz lá a glicemia de ponta de dedo e verifica que a glicose está em 150. Nesse ponto, a glicose até está ok. Significa que você fez uma refeição com que a sua glicose realmente acabou subindo devido ao consumo, por exemplo, de alguma fonte de carboidrato no almoço, como a gente observa muito arroz integral, uma batata doce, e isso vai causar o aumento da sua glicose. Mas dentro de uma referência de glicemia para quem já possui diagnóstico de diabetes, manter a glicose menor que 160 é o ideal. Então, se você consegue manter a sua glicose até 150, irá promover uma boa média de glicemia, ou seja, a hemoglobina glicada virá bem interessante. Então, a gente precisa entender esses pontos. Às vezes, no início, pode ficar um pouco confuso, pois, Edu, manter a glicose na madrugada em 150 eu não posso, mas depois que eu almoço, por exemplo, manter a glicose em 150 eu posso? Como assim? Eu sei, não é fácil entender, interpretar, mas é assim que a gente consegue melhorar o parâmetro do nosso tratamento. Se você faz uma refeição que contém carboidrato, inevitavelmente a sua glicose vai subir. Só que o que não pode acontecer é você exagerar na quantidade de carboidrato e essa glicose, em vez de ir para 150, ir para 200. Até ela reduzir para 150, 140, 130, isso vai demandar tempo e a sua glicose vai ficar mais elevada por longos períodos, o que vai causar o aumento da sua hemoglobina glicada como um todo. Então a gente tem que entender isso. Glicose em 150 pode até ser interessante quando a gente faz uma refeição que contém carboidrato e a glicose vai até 150, 2 horas após essa refeição, e depois ela continua caindo. Então volta para 140, 130, 120. Isso é bem ok, principalmente para quem tem diabetes tipo 2. Já para pré-diabéticos, esses resultados não são interessantes em qualquer uma das situações. Se você tem pré-diabetes e sua glicose está ficando 150 em jejum, muito provavelmente você já desenvolveu o diagnóstico de diabetes tipo 2. Então você precisa procurar o seu médico o quanto antes. Para pacientes pré-diabéticos que fazem uma refeição e a glicose está em 150 2 horas após essa refeição, também é um sinal de alerta. Você precisa anotar todos esses resultados e procurar o seu médico para poder ter um diagnóstico mais exato. Você pode estar se enganando em relação à sua atual condição em relação a um diagnóstico de pré-diabetes ou diabetes tipo 2. Esse é um ponto importante. O que você precisa fazer se for pré-diabético é rever a sua alimentação, também rever como você está se comportando na parte da noite,
na madrugada, como a sua glicose está comportando para você reduzir esses valores e evitar um possível diagnóstico de diabetes tipo 2. Isso é super importante entender isso. Já para pacientes diabéticos tipo 1, como o meu caso, a gente também acaba seguindo bem a questão em relação ao que eu mencionei a respeito do diabetes tipo 2. Se a glicose está ficando elevada pela manhã em jejum, é fundamental rever dosagens de insulina, pois diabéticos tipo 1 precisam sim utilizar insulina todos os dias. Então a gente precisa verificar principalmente a insulina basal, se a insulina está conseguindo cobrir toda a madrugada do paciente que tem diabetes. Esse é um ponto super importante. E em relação a 2 horas após a refeição, 150 é um valor ok. Se você puder manter abaixo de 140, 130, é melhor ainda. Só que dentro de 150 é aceitável, também vai fazer com que você mantenha uma boa hemoglobina glicada, principalmente se você consegue acordar todos os dias com a glicose perto de 100, 110, 120, você já vai conseguir manter uma glicada perto de 6, 6,5 ou até mesmo 5,7 ou 5,5. Então, é um fato. E o que a gente tira de aprendizado que a gente teve em relação à produção desse vídeo de hoje? Que uma glicose 150 ela pode ser até aceitável em alguns parâmetros do nosso dia, em algumas determinadas situações, mas que para se poder alcançar uma boa média de glicemia, nós precisamos sim manter bons hábitos, nós precisamos ter uma alimentação equilibrada, precisamos praticar alguma atividade física, precisamos tomar os medicamentos nos horários corretos, conforme o seu médico prescreveu. Para quem tem diabetes tipo 2, tomar o glifage no horário correto, tomar o glibenclamida no horário correto, na dosagem correta, e para pacientes diabéticos tipo 1, tomar a insulina basal sempre no mesmo horário, na dosagem correta, e assim começar a criar uma rotina que vá fazer com que você alcance bons resultados para a sua glicemia, para a sua saúde e o principal, viver livre de complicações, pois esse é o objetivo de todo diabético que está aqui, que me segue, que me acompanha, pois dessa forma a gente, apesar de um diagnóstico de diabetes tipo 2, pré-diabetes ou diabetes tipo 1, nós possamos conduzir a nossa vida em equilíbrio, com saúde e com muita qualidade de vida. E é assim que a gente ajuda todos aqui no canal Edu Diabetes, todos os dias, toda semana com conteúdo novo. Tá certo? Se você está assistindo até agora, é sinal de que você gostou do vídeo. Se você gostou, deixe o seu joinha, pegue esse vídeo, se inscreva no canal, também compartilhe esse vídeo lá no grupo do WhatsApp, no Facebook, no Instagram, pois dessa forma você ajuda muito a propagar esse conteúdo que a gente está aqui gravando com muito carinho e afinal não custa nada para você deixar o seu joinha, se inscrever, ativar as notificações. Muitas vezes o meu vídeo não aparece para quem é inscrito, pois às vezes o YouTube não entrega, mas você pode forçar o YouTube a poder entregar todos os meus vídeos através da ativação das notificações. E assim a gente vai conduzindo o canal. Eu fico aqui muito motivado em trazer conteúdo de relevância para vocês. Vocês possam utilizar da minha motivação para vocês também se motivarem a continuar cuidando cada vez melhor do seu diagnóstico de diabetes, reverter o pré-diabetes, reverter o diabetes tipo 2, diminuir as dosagens de insulina do diabetes tipo 1 e assim por diante. Esse é o grande intuito. Então, como eu gosto sempre de mencionar, juntos somos muito mais fortes nessa caminhada diante do diagnóstico de diabetes, tá certo? Aqui ao lado eu vou deixar mais um super conteúdo para você continuar maratonando todos os vídeos aqui do canal Edu Diabetes e, consequentemente, você possa continuar aprendendo a lidar com o seu diagnóstico da melhor forma possível e em equilíbrio. Eu tenho certeza que você vai alcançar todos os seus objetivos, tá certo? Então, nós iremos ficar por aqui. Fiquem todos com Deus e até mais.